pouquinho da minha carreira, enquanto não entra aqui, mas o bom é que a Mel já deu uns spoilers aí. O que eu acho interessante é que a carreira portfólio que eu construí, olhando em retrospecto hoje, tem muito a ver com o mercado de inovação que a gente vive hoje, né? Que é uma metamorfose ambulante mesmo, é o tempo todo se inovando. Então, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 13 anos com a minha mãe, ela vendia semi-joias no Rio, a gente é de Goiânia, então vocês vão ver que o meu sotaque é meio uma salada de fruta aí. E dos 13 aos 18 eu trabalhei com ela e depois eu fui fazer intercâmbio fora, e quando eu voltei, eu comecei minha carreira em telecom, mas era na área de homing, que eu não fazia a menor ideia o que era na época. Então, me ligaram ali da TIM, numa entrevista de estágio e tal. Eu falei, você não passou para a área financeira, mas você passou para homing. Home quem? Isso em 2002. Imagina, a gente está no 5G. Quando eu entrei, a gente estava fazendo o que era chamado ali de overlay de TDMA para GSM, né? 2G, depois 3, 4, a gente está indo no 5, e o Japão já está no 6. E eu fiquei ali, da TIM eu fui para a Oi, da Oi eu fui para a Digicel, que é um grupo na Jamaica, então eu morei dois anos na Jamaica, no Caribe, e também olho em retrospecto hoje, eu vejo que quando eu entrei a gente tinha 8 operações, quando eu saí a gente tinha 22, era literalmente 22 países diferentes, ilhas diferentes, e ali eu entendi, hoje olhando, eu entendi que era uma startup, era um lançamento e growth e tudo mais, toda a literatura que a gente vê hoje, de certa forma eu passei ali, né? Então, e essa experiência também mudou completamente a minha vida profissional de todas as formas. Hoje, quando a gente vê people, culture e todos esses termos assim que a gente hoje já sabe do mundo de inovação. E depois disso, eu fui para uma empresa no Silicon Valley, que foi a hora que o bichinho da inovação, da tecnologia me mordeu. Fiquei uns 8 meses na Jasper, que foi comprada pela Cisco Wireless, e era M2M, já era machine to machine naquela época, e usava homing, que era um pouco do meu expertise na época. E é muito curioso, porque hoje a gente está vendo o 5G bombando, tem até um programa que a gente faz nessa temporada inteiramente dedicado a isso, porque muita gente fora do ciclo de telecom ou de inovação pode achar que o 5G é só mais uma velocidade a mais, as pessoas não sabem de fato nem o que é a baixa latência, etc. Mas na vida da pessoa física não tende a mudar tanta coisa assim. Talvez a gente vai doom scroll mais rápido, né? Mas a grande verdade é que muda totalmente a vida das empresas e cria-se um novo mercado muito grande. Foi aí, não? Não, tá tranquilo, tá aqui. Eu vou passando aqui, daqui a pouco vocês vão ver que vai fazer sentido. E aí, depois disso, eu voltei para o Brasil e comecei a empreender, né? Comecei a empreender, abri uma empresa de marketing. Agora foi. Para cá? Mas acho que aqui foi, para cima vai. Então, TIM, Oi, Digicel Group, Jasper. Aí eu abri uma empresa de eventos, que era a Mais 55, que era a minha maneira de ainda fazer uma homenagem aos meus 10 anos de carreira em telecom. Eu chegava lá fora, as pessoas me perguntavam o meu nome, o telefone, eu falava plus 5521, e para mim era uma maneira de dizer Brasil de uma forma diferente. Então a empresa se chamava Mais 55. Fiquei uns bons anos, uns 6, 7 anos. Cheguei a abrir uma mini agência de turismo, meu apelido é Tete, então ficou Tete Tour, porque entre uma coisa e outra, quando eu voltei para o Brasil, eu tirei um pouquinho de tempo ali para mim, para viver, porque eu comecei muito cedo, 13 trabalhando, entrei na faculdade com 15, me formei com 19, então a conta chegou em algum momento e eu parei um pouco e fui curtir a vida, e em algum momento isso virou business também para mim, eu começava a enxergar business em tudo. Não deu certo, eu levei um cano enorme, mas foi ótimo porque me abriu portas. Vou te falar, quando eu me mudei para São Paulo para fundar o Dindim, eu tive grandes contatos dessa época. O meu nome no telefone das pessoas ainda é salvo, muita gente que eu conheço como Tete Tour. Eu não era a Tete do Dindim ainda, né? E me abriu muitas portas. Então, eu brinco que até as minhas experiências que eu não ia falar não deu certo, mas que não foram financeiramente positivas, elas me levaram para algum lugar. O Mel já falou, Dindim, fiquei 5 anos, a gente vendeu para o Bradesco em 2020, meio da pandemia ali.
eu fiquei um pouco mais na operação, já saí, e, na sequência, veio o convite da CNN para apresentar um programa, para criar, porque não existia ainda, né, o label CNN Soft, que a CNN é muito conhecida pela hard news, né, noticiário que a gente fica vendo o tempo todo. E aí a Renata Afonso, assim que assumiu a CEO, criou o label Soft. Aí alguns programas foram para esse label, que é mais entretenimento, infotenimento, e etc. E era para criar um programa sobre inovação, tecnologia. E muito curioso, quando eu cheguei lá, acho que, para quem não está na nossa bolha de inovação, acha que tecnologia é aquela coisa, aquela engrenagem, sabe? O símbolozinho da engrenagem, e é duro, né? Parece que é difícil e tudo mais. E o que eu falei, bom, se você não, para falar de tecnologia, se você não falar de gente e de comportamento, esquece. Então, foi muito bom que eu tive a oportunidade de criar esse programa do zero, junto com a equipe da CNN, do nome. Então, ele chama Projeto Upload, é justo para dar um upload de informação para as pessoas fora da bolha, né? Eu tinha grande dificuldade de chegar em casa, uma vez que o meu ciclo de amigos e da minha família não eram do mundo de tecnologia. Eu chegava em casa e, literalmente, parecia que eu estava falando grego até hoje, e foi muito curioso, para não dizer outra palavra. Minha mãe não deve estar assistindo, mas ela vai assistir, ela vai identificar. Eu passei, imagina, 5, 6 anos com a Dindim, e eu falava o tempo todo. E, num dos episódios do Upload, a gente fala ali, organizações exponenciais, para explicar sobre startup. No dia seguinte do programa, ela fala, agora eu entendi. Eu falei, porra, eu passei 6 anos. Mas é isso, assim, é um super desafio falar sobre inovação também de maneira acessível, de linguagem acessível. Isso, para mim, quando a Mel me convidou para fazer esse keynote aqui, é super adaptado, né? Então, é justo para conectar toda a minha experiência, o que eu vivi nesse tempo todo, com o tema do evento. Eu me senti muito à vontade, porque é o comportamento humano, é o comportamento de consumo que está movendo essa roda de inovação, né? Então, e o que What's Next, eu já movi porque eu me perdi ali um pouco, mas essa sou eu, essa metamorfose ambulante, e eu não sei o que vem depois da CNN, não sei se vai alguma coisa junto, vai separado. Eu reparei que eu estou o question mark vestida hoje, não é de propósito, mas eu sempre estou realmente em busca de alguma coisa nova. E aí até começou esse domingo a segunda temporada, tá o QR Code aqui, quem quiser bater, mas também está lá no YouTube toda a primeira temporada e a segunda. E é o que eu falei, assim, a gente fala de employee experience, a gente fala de comportamento consumidor, de liderança do futuro. A gente estreou essa temporada falando do futuro do trabalho, e tudo isso está conectado, né? Como o segundo episódio, por exemplo, a gente fala de educação. Eu não sou mãe ainda, os nossos filhos, e quem for mãe ou pai aqui, sabe que os nossos filhos vão ter outro tipo de educação, que vai ter outro tipo de escoragem, inclusive. A gente até traz um spoiler aqui, a gente traz informações de escolas que estão no mundo que não estão mais, né, falando o termo escorando, não estão dando mais nota de prova ou nada, não estão nem aplicando provas mais para as crianças, né? Então, isso tudo conecta muito com o que a gente vai falar aqui hoje. E é muito curioso, assim, por que tudo é tech agora, né? Tudo vem sendo tech, mas tudo, de repente, se techizou, né? Todo mundo está investindo em tecnologia, e isso, para mim, que vivi o mundo de telecom sendo criado realmente, né? Do SMS para o MMS, para depois, com toda a tecnologia que a gente vê hoje, embarcada ali num telefone que é a extensão do nosso corpo, independente da classe social. Para mim, é um conjunto de 5 fatores que se retroalimentam, né? Que acelera. Infraestrutura, os devices mesmo, né, e os serviços que são oferecidos. Então, do ponto de vista de infraestrutura, a velocidade, a baixa latência e tudo mais que a gente tem, eu gosto de fazer uma analogia que é muito o carro, a estrada e o motorista, né? Se não existe estrada, para que o carro? E aí, se a estrada é ruim, não adianta uma Ferrari, que vai tudo esburacado, sem motorista também. Daqui a pouco, no futuro, também nem tem mais motorista, mas faz parte da inovação e tudo cíclico, realmente. Os devices, hoje em dia, é um smartphone.
um relógio inteligente, o óculos daqui a pouco também é massificado. Então, isso tudo vai se retroalimentando e precisa de usuário. Mas não precisa só de usuário, precisa de adoção em massa, né? A gente já viu durante muito tempo todas... Ops, passou? Adoção em massa. A gente viu durante muito tempo muitas tecnologias ficarem restritas a um pequeno grupo e com os devices mais baratos, realmente a infraestrutura alcançando também outras partes do, não só ficando restrito igual o 5G agora, né? A Anatel, quando leiloou as bandas de 5G, obrigou as operadoras de telecom a literalmente falando, você vai colocar na Faria Lima, você vai ter que colocar na periferia também. E as operadoras estão comprometidas com isso justo, porque o que adianta o 5G só chegar para quem está em alguns lugares que, claro, em alguns lugares vai ter mais antenas e tudo mais, mas hoje em dia isso já é visto inclusive pelo órgão regulador, né? E eu queria dar um double clique nessa parte da adoção em massa, né? Por que isso hoje já vinha sendo muito rápido e a pandemia totalmente acelerou e trouxe essa metanoia da sociedade, que, na minha opinião, a gente ainda está ali no momento do pêndulo ali muito... Tá um vício, né? Eu até trouxe alguns números aqui, além das 284 milhões de linhas telefônicas de celular, né? Porque a gente mal fala de fixo, mas hoje isso por si só já é uma evolução, já faz parte daquele ciclo ali. A gente olha 221 vezes por dia para o celular, e isso é dado de 2019. Imagina com a pandemia, né? Esse número já aumentou consideravelmente também. A gente passa 5,4 horas por dia olhando o telefone e com destaque para WhatsApp e TikTok. Olhando para o TikTok, a gente está vendo já, inclusive, que a nova geração vai ficar muito mais no telefone ainda. Esses números vêm crescendo anualmente. É curioso que China e Argentina diminuem, mas a gente e vários outros lugares do mundo vão crescendo também. E isso representa mais ainda a necessidade de oferta de serviços, né? E somados no Brasil, a gente passa 193 bilhões de horas por dia no telefone. E o que a gente fica fazendo, né? E por que isso é possível? Porque está todo mundo criando produtos e serviços digitais. A gente não vive mais. Eu vim de Uber, eu vou pedir minha comida em algum aplicativo de delivery de comida. Eu usei o Waze para saber quanto tempo eu levaria para chegar aqui. E por aí vai. A gente não vive, todos vocês com certeza também. O importante é que não é só todos vocês que estão aqui, ou quem está assistindo, já é parte da sociedade como um todo, cada um, claro, na sua, usando o aplicativo que melhor lhe convém, ou, enfim, do ponto de vista de poder aquisitivo também. O legal é que as redes sociais são democráticas nesse ponto, bastante do ponto de vista de grátis, mas quando você não paga o produto é você, então, que é a parte realmente dos dados que a gente tem que ficar olhando. E aí, o que me toca realmente nesse ponto de tudo estar muito tech, você não consegue fazer sozinho, né? A gente estava trocando uma ideia ontem, eu e a Mel, até sobre isso e algumas outras coisas. Isso só é possível quando existe um ecossistema, né? Então, eu lembro muito bem, quando a gente estava fundando a Dindim, ainda isso foi 2016, né? Há 6 anos atrás, não é muito tempo, e hoje, simplesmente, eu acho que esse radar que eu vou trazer aqui, que eu dei um double click ali em fintech, mas para exemplificar muita coisa, esse radar ali que era feito pelo Fintech Lab, quando eu comecei, tinha 123. Isso foi crescendo exponencialmente e antes era só um pedacinho, né? Não tinha ainda todas as verticais que a gente falava, não tinha as associações. Eu ajudei a fundar a Associação Brasileira de Fintech, então não tinha as aceleradoras direito. Então, quando você tem todo um ecossistema que te ajuda a alavancar, e aí, evoluindo mais um pouco, fora essa parte um pouco mais burocrática, você tem os fornecedores também, o as a service. A gente, quando começou na Dindim, era B2C. E muito rápido, acho que 1 ano e pouco depois, a gente entendeu que existia muita demanda para o B2B, inclusive fazendo um banking as a service. E não foi à toa, explodiu. Então, todos esses tech as a service também, aquela roda fica girando. Eu dou, naquela espiral ali, você tem adoção, usuário, adoção em massa e serviço.
Porque a de cima ali, que é a infraestrutura e devices, é quase como se ficasse funcionando no backstage. A gente meio que não vai vendo, porque também é a bolha da bolha da bolha, só que a gente vai vendo ali os serviços que vão sendo prestados, os usuários tendo uma adoção em massa, e isso vai retroalimentando, mas muito por conta disso. Eu acho que vocês vão ver muito disso aqui também no evento dos as a services, né? Inclusive parte de onboarding, de análise, dados também, né? Antigamente a gente só queria colocar o app no ar, não tinha tanta cultura de dados assim, e hoje em dia você não faz um MVP sem estar toda preparada para ler tudo aquilo que quer dizer, né? E a gente vai deixando rastros digitais, né? E usamos tudo quanto é aplicativo para toda e qualquer necessidade nossa, e aquilo vai deixando rastros digitais que, de alguma forma, alguém está olhando, ou deveria estar olhando, para usar aquela informação tabulada de forma correta, gerando inteligência de mercado, gerando dados para você tomar decisões que não necessariamente são do score que a gente está acostumado, né? É um score realmente... Desculpa, eu estou me ouvindo de novo aqui, foi mal. Que é um score, na verdade, que a gente está... antigamente, principalmente quando falando um pouco de fintech, ele começou, score de crédito o tempo todo, só que hoje em dia, com todos esses rastros digitais de fintech, edtech, retail tech, todos os techs que a Mel levantou aqui mais cedo e está cheio, que está aqui na tela também, hoje em dia a gente vê que o score conecta todos eles, justo por conta dos rastros digitais que a gente está deixando, né? Eu, no começo do ano, dei uma consultoria para uma EdTech, e é muito curioso justo essa parte do score multifacetado. Já tem EdTechs usando a nota, ainda no Brasil, obviamente, durante muito tempo a gente ainda vai aplicar provas e dar notas para as pessoas que estudam e etc. Estou falando ali de coisas mais relacionadas à tecnologia, mas já tem EdTech olhando nota de aluno para dar empréstimo, porque quanto maior a nota, mais propensão tem a arrumar um emprego, mais chances tem de conseguir pagar um empréstimo estudantil. Então, é um score multifacetado que não é só para crédito, é para crédito também, mas pode ter para vários outros, né? Sustentabilidade. Daqui a pouco, a gente sabe que a agenda ESG é muito importante, a gente sabe que ela, às vezes, fica em segundo plano, principalmente quando a gente tem crises como a gente está vivendo agora, infelizmente, mas a gente sabe que ainda é assim enquanto não for regulado, mas eu vejo num futuro próximo onde agentes financeiros e também não financeiros podem te dar benefícios que podem ser de empréstimo ou não, benefícios, algum produto, algum serviço específico para você, se você ou a sua empresa que tiverem um score de sustentabilidade alto ou não, né? Então, de novo, pode estar relacionado a crédito financeiro, como pode estar relacionado a apenas um benefício. No final do dia, pode ser um benefício financeiro também, que você possa conseguir, mas não necessariamente isso. E de educação, igual eu falei também, isso já está acontecendo e, na minha opinião, isso vai ser modus operandi de toda e qualquer instituição de ensino hoje, até porque todas elas já estão se fintechizando. E eu me arrisco a dizer todas ali com boca cheia, porque eu estou vendo dos 4 cantos do país e todos os grandes grupos de educação do Brasil hoje já anunciaram as suas próprias fintechs, então isso é uma questão de tempo. E o curioso aqui é justo... quando a Mel falou fintechizar e os bancos, né? Se todas as empresas estão se fintechizando, o que os bancos estão fazendo? Os bancos também estão se tornando super apps, né? Então, você pode começar como uma carteira digital, com uma conta digital, e depois você vai lá, oferece cartão de crédito, depois você oferece outras coisas, vai comprando, inclusive com estratégias de M&A, né? Que foi o que aconteceu comigo. E aí a gente vai vendo todo mundo entrando um pouco no caminho do outro ali, né? Num curso de conselheira que eu fiz no ano passado, foi muito curioso, a gente estava tendo aulas com grandes executivos do mercado, eu perguntei, falei, bom, se hoje a gente está aqui sendo conselheira de alguma empresa, né?
como que vai ser daqui a pouco, sendo que você tem ali um non-compete, ou você é conselheira de uma empresa X. Mas essa empresa, eu trabalho no mercado financeiro, aí é uma empresa de varejo, eu sou conselheira. Eu vou poder ser? E vice-versa. Às vezes você está numa de aviação, mas a de aviação acabou de fazer um M&A e comprou uma empresa de XYZ. Daqui a pouco está tudo tão conectado realmente que a gente não vai saber mais o que é concorrente e o que não é, né? Indústria de games, a gente até fala de metaverso aqui, junto que o games é um dos grandes metaversos, ou o primeiro grande metaverso, né? O que tem de rastro digital na indústria de games, na usabilidade de games? Eu lembro que a gente, na Dindim, foi a primeira fintech a lançar um cartão mesada, isso lá em 2017. E eu tenho um irmão de 15 anos, na época ali ele tinha um pouco menos, e mesmo assim a gente conversava muito disso. Todo e qualquer comportamento de uso do Pietro estava atrás, ou do pai, ou da mãe, ou até meu, porque eu poderia emprestar meu cartão para ele. Então, não é sobre só ter um cartão, autonomia, educação financeira, etc. Esse é o ponto de vista do usuário, realmente. Você tem um ponto de vista de todo. É banco, é varejo, é Nike, é Sephora, e se é menino ou menina, não importa. Você tem todo um rastro digital ali que, nos games, no metaverso, já está sendo feito. E também, daqui a pouco, a gente vai ter ali rastro digital de avatar, o que é muito louco, porque eu sou uma pessoa no mundo real e já tem estudos que dizem que, no mundo virtual, digital, metaverso, as pessoas tendem a querer ser aquilo que elas não conseguem ser na vida real. Tem até episódio do Black Mirror, um cara que no videogame ele se comporta e tem um caso com uma pessoa fora e ele não considera que ele está tendo, que ele está traindo, nem nada disso, e ele é uma mulher dentro do metaverso e ele não acha que aquilo impacta em nada na vida real dele. Então, isso, quem assiste Black Mirror aqui sabe que foi feito há 10 anos atrás e a gente vê hoje um monte de coisa acontecendo. Então, me deixa um pouco curiosa se a gente vai escorar o comportamento dos avatares também. Saúde também deixa bastante rastros pelo ponto positivo. A gente tem que só entender como que pode ser usado negativamente também, mas deixar já os dois aqui, porque vou fazer uma conexão com cybersecurity. Isso tudo tem que ter uma cibersegurança muito grande por trás, e, ao mesmo tempo, a gente também tem que se preocupar com isso na física, né? Então, e isso também pode ser considerado score. Quão seguro é o seu computador, quão segura é a sua senha, quão seguro são as coisas que estão na nuvem sobre você. Isso, daqui a pouco, tudo vai virar. E, por último, ali, trocando um pouco a ordem sobre engajamento, estando na televisão agora, é claro, eu estava do outro lado da tela sendo consumidora, né? E a gente vê realmente uma mudança muito grande na hora que você está produzindo conteúdo de TV e tendo que fazer multiplataforma, porque realmente tudo mudou. O engajamento que você tem que ter é tudo muito milimétrico. Quanto tempo de atenção a gente fica, né? O famoso doom scrolling ali, são tão poucos segundos que a gente dedica de atenção a qualquer conteúdo, que justo essa quantidade mínima, são 2 segundos, X segundos, já é um score. Porque as empresas, a gente já começa com cookies, etc., mas as empresas de mídias, smart techs, ed techs, etc., e, obviamente, as big techs, já conseguem escorar. Stephanie fica mais tempo por segundo no Instagram, ela não tem TikTok, no LinkedIn ela usa mais. Qual tipo de conteúdo engaja mais? Isso tudo já obviamente, de alguma forma já é escorado, mas tende a ser muito mais e aberto, né? A gente passou ali por Open Banking, que já virou Open Finance, a gente sabe que vai virar Open Data daqui a pouco, eu até vou trazer, que é inclusive agora. Então, qual que é o próximo passo, né? Para mim, eu ainda não sei, também não tenho uma bola de cristal aqui de volta para o futuro, mas score das coisas, talvez, as geladeiras inteligentes, os armários inteligentes, tem um tanto de coisas, as lâmpadas. Então, será que a gente vai começar a escorar as coisas daqui a pouco? Será que a geladeira da Stephanie tem mais
uma pontuação mais alta para a Unilever por algum motivo, X, sei lá, estou fazendo. Então, daqui a pouco, na minha opinião, a gente já vai começar também carro, né? A Stephanie dirige bem, ela tem um seguro, ela é carro elétrico, não é? Ela é sustentável e as coisas começam a se conectar. Então, na minha opinião, isso deve acontecer. Open Data, igual eu falei, eu lembro quando a gente estava discutindo lá atrás, eu falo lá atrás como tivesse sido há muito tempo, mas parece, no Open Banking, né, a gente fazia parte de grupos de trabalho do Banco Central, da BFintex e todas as associações, discutindo muito o Open Banking, e a gente já falava muito sobre isso. O Open Banking só vai funcionar se todo mundo open tudo, né? Não adianta só os bancos, tanto que eu acho que esse movimento foi tão forte realmente, porque virou Open Finance, até porque estava todo mundo se fintechizando, todos os varejistas já tinham virado fintech, então a própria nomenclatura não poderia mais ser banking, né? Então Open Finance. E é isso, tipo, se as telecoms não abrirem os dados e conseguirem dizer, só elas têm que saber se alguém paga direito, independente de cadastro positivo, negativo e tudo mais. Então, para mim, é isso. O ponto não negativo, mas preocupante disso tudo que eu falei até agora, na minha opinião, por isso até falei um pouco sobre EdTechs, é que vai faltar profissional. Isso é um discurso batido, não estou trazendo novidade para ninguém, mas, para mim, a próxima onda, se não for, teria que ser a edtechização das empresas, e estou cunhando um termo aí que nem existe, mas se todas as empresas não mudarem o mindset de upskill e reskill, né? Upskill é você realmente ensinar coisas novas, e reskill, você tem o profissional. Então, você trabalha numa empresa que está super mudando e você, naturalmente, não vai ter aquele skill. Então, a empresa tem que olhar para você. E aí tem os RHs inteligentes. Vocês vão ver que eu estou roubando coisas do episódio de domingo, porque eu realmente também aprendi muito com eles. A Mariana Dias, da GUP, esteve com a gente, e ela fala, hoje em dia, os RHs inteligentes conseguem dar treinamentos específicos para uma pessoa específica, porque identifica que, bom, aquela tarefa que é nova, surgiu ontem, precisa dessa, e cada vez mais skills, menos hard e mais soft, mas mesmo as novas, então, você tem que ensinar hard skills também. E fala, bom, tenho a Melissa, que conhece disso, disso e disso, mas ela não sabe essas outras 6 skills, então, para a Melissa, para esse job específico, a gente precisa ensinar isso, isso e isso para ela. Isso a gente está falando da força de trabalho que existe. Tem uma força de trabalho que ainda vai ter que ser totalmente ensinada, e ensinada coisas que as próprias empresas também ainda nem sabem. E o que mais me preocupa, que aí é eu ouvi, então, assim, é overheard, eu não tenho dado nenhum, mas eu quero ler e estudar sobre isso. Foi um papo que eu tive no final de semana. Algum amigo falou assim, eu estou preocupado porque, quando eu sento para conversar com os meus filhos ou com os amigos dos meus filhos, ninguém fala que quer entrar no mercado de tecnologia. Ninguém fala, eu quero ser um desenvolvedor, eu quero ser um UX, researcher, designer, etc. Isso, para mim, foi novo, assim. Embora o meu irmão também não fale, ele tem 15, daqui a pouco já tem que se preocupar com isso, com vestibular, etc. Mas você também não ouve mais jogador de futebol, você ouve bastante YouTube, gamer pra caramba, sim. E ele ainda, inclusive, falou assim, a galera fala que quer ser médico, que é advogado, o que eu achei ótimo, porque eu achava que ia ter, na verdade, uma falta desses profissionais daqui a pouco, que, inclusive, ia aumentar os salários deles. Mas me preocupou de alguma forma, porque eu imaginava que a garotada ia estar indo por esse lado, mas eu acho que isso já ficou na geração passada do boom de grana, né? A gente viu muitos millennials entrando ali em startups, em empresas focadas no digital, porque são nativos digitais, mas também porque também tinha muito dinheiro envolvido, né? E hoje é um pouco mais diferente. Mas isso me preocupa muito, então eu acho que deveria ser um caminho que as empresas deveriam tomar, independente do tamanho, porque a informação existe, está online, basta os líderes mesmo, não é um trabalho só de RH, basta os líderes olharem para isso.
E quais são mais as outras tendências? Eu não sei. Eu virei sempre fui uma curiosa, mas agora eu virei uma estudiosa realmente dos assuntos e tendências também, para sempre estar à frente no programa. Existe as pessoas dizem que quando está na televisão já não é mais novo, né? A gente está tentando quebrar esse ciclo um pouco para tentar justo levar algumas coisas que são muito novas ainda, ou inclusive tendências para as pessoas que são fora da bolha, né? E inclusive estudando para fazer essa palestra aqui, acho que está meio um pouco escuro, que não importa qual vai ser o futuro tech, a gente tem que estar preparado para isso, né? Não foi Einstein, é uma brincadeira, eu estou falando isso assim, mas é porque eu descobri que todo o GPS que a gente usa hoje só consegue dar precisão de exatamente, vamos chegar ali no oxigênio e etc., porque tem embarcado na tecnologia do GPS a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ele previa isso? Ele sabia disso? É óbvio que não. Mas é isso. De alguma forma, a gente tem que estar preparado para as inovações e lendo muito, estudando muito, testando, errando, igual ele fez, né, para todas as teorias e etc. que ele levantou, quantas vezes não errou, né? Então, fica aqui o meu recado para vocês. Agradeço de coração. Obrigada. Nós estamos aqui na terceira edição do Score Summit com a Stephanie Fleury, empreendedora e apresentadora da CNN. Minha primeira pergunta vai ser sobre a sua palestra de hoje. Você falou que o 5G muda totalmente a vida das empresas. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Eu acho que é importante ressaltar a importância do 5G para as empresas mesmo, porque para as pessoas que usam o telefone, elas vão notar uma velocidade maior, uma latência menor, né? Aquele delay que a gente está acostumado, etc. Mas para as empresas é todo um mercado de negócios muito novo realmente, né? Então você vai ter a internet das coisas, a gente já está acostumado a ver um pouco ali as lâmpadas, a gente vê ali a Alexa para cá e para lá, ligando, desligando muita coisa, fazendo casas inteligentes e tudo mais, mas a gente vai ver tudo muito se conectar, né? Carros e a gente já vê muitas coisas inteligentes, chopeiras inteligentes, etc. Então, tem muita oportunidade de negócio que o 5G vai trazer, criando novos empreendedores ou empreendedores que já existem, olhando para isso e conseguindo identificar oportunidades de negócio. Por isso que eu acho que achei importante trazer isso como informação relevante para quem está assistindo, que já não é do mercado, né? Sim, com certeza. E a gente também queria saber qual que foi o maior desafio de aceitar ser apresentadora da CNN. Olha, eu sempre estive, depois da venda da Din, né, sempre estive atrás das câmeras. Eu participei empreendendo de muitos eventos como esse, participando de painéis, sendo entrevistada e etc. Então, para mim, era muito assim, bom, e agora, né? Porque, para mim, uma boa entrevista tem muita diferença justo dessas perguntas, são das boas perguntas. Então, exige muito estudo. Eu conheci muitas coisas com as quais eu não era familiarizada ainda, em especial nessa segunda temporada. Então, para mim, o desafio foi, claro, a desenvoltura na frente das câmeras, etc. Mas, mais ainda, é construir um programa, se a gente fosse fazer uma analogia para um empreendedor, assim, um produto, um serviço, construir um programa que fosse muito bom e relevante, realmente. Bom, assisti domingo à noite o upload e mudou alguma coisa que eu pensava na minha vida. Então, para mim, foi esse o maior desafio e estou confiante que a gente conseguiu. Que bacana. A gente ainda está no comecinho do evento, mas eu já queria saber as suas considerações sobre o Score Summit dessa terceira edição. Eu gosto muito do tema, né? O que é tech, o Score Connecta, porque eu realmente acredito nisso, né? Acho que a gente tem ainda no Brasil, como é um país que, assim, o spread de crédito é muito grande ainda, até saiu o valor econômico hoje, que é o maior dos últimos anos, realmente, com tudo que a gente vem passando. Então tá todo mundo muito ainda olhando para o score de crédito por si só, né? E a gente sabe que o score ele está indo além disso, com todos os rastros digitais, os dados que a gente está deixando aí na web de alguma forma. Então, é uma maneira de fazer as pessoas, quando olharem o score, entender que ele é realmente multifacetado, que ele é realmente mais amplo do que aquilo que a gente já estava acostumado.